Fala aí, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou professor de filosofia e no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco de como tem sido a minha experiência de retornar a este autor, C.S. Lewis, que é um autor pelo qual eu tenho muito carinho, muito apreço, que foi muito importante para a minha vida, para a minha fé e para a minha conversão, coisas que eu vou compartilhar aqui hoje. E eu já não lia há bastante tempo, tá? Acho que talvez uns 4 anos mais ou menos, em que eu não pego nenhum livro dele para ler. Na verdade, se eu não me engano, até os últimos vídeos que eu fiz pro canal, que foram os vídeos do Deus no Banco dos Réus, antes de eu, né, parar com o canal e retornar agora, eu acho, eu os fiz não tendo lido aqueles ensaios do Lewis na época, mas já revisitando, já relendo os ensaios para fazer os vídeos, né? E então fazia muito tempo que eu não pegava alguma coisa do Lewis para ler livremente, abertamente, né? E eu resolvi aproveitar o tempo de advento, que eu estava um pouco sem saber o que ler, o que tipo de meditação fazer nesse tempo. Eu resolvi pegar e retornar ao C.S. Lewis. Eu vi que havia essa edição bonitinha, né? Que tem mais algumas dessas pequenininhas aqui que a Thomas Nelson lançou. E tinha essa, Como Ser Cristão, em que eles fizeram uma coletânea de trechos das obras do Lewis, basicamente, né? Então de capítulos, de ensaios, de trechos de ensaios ou de capítulos, né? Trechos mais curtos, que contém meditações a respeito de como ser cristão. Resolvi comprar e ela tem me acompanhado agora no tempo de advento. E eu tenho gostado muito, né? Realmente, como fazia muito tempo que eu não lia nada do Lewis, foi uma, como que eu posso dizer? Foi uma surpresa muito boa perceber que ele ainda tem muito a me dizer, muito a me ensinar e recuperar, de alguma forma, aquela mesma experiência que eu tive quando eu li pela primeira vez, né? Esse conforto que o livro te dá, essa familiaridade na linguagem que ele possui, né? Ou melhor dizendo, essa capacidade de gerar familiaridade que ele possui por meio da linguagem que ele utiliza nos escritos dele. Então você se sente como se estivesse conversando com alguém muito próximo, muito amigável, né? Como se fosse realmente um familiar que tem carinho por você, que tem visto um certo cuidado nas palavras conforme conversa com você. Isso é muito bonito, isso é algo que é muito bom, é algo que eu não sei se eu cheguei a encontrar já em algum outro lugar, ou eu não sei também se eu estou romantizando demais a leitura do Lewis, até porque, como eu vou explicar, tem uma razão muito forte para eu ser tão apegado a ele, gostar tanto dos livros dele, ter um carinho tão grande por ele, né? Mas realmente, essa experiência é um tanto ímpar para mim e eu gostei de tê-la novamente. Eu gostei muito de reencontrar isso lendo esses escritos do Lewis. Inclusive, o que é legal é que a maior parte destas coisas que tem aqui nesse livro, né, esses trechos que eles separaram, eu já li, porque na época em que eu li o Lewis, eu li praticamente a obra completa dele. Tudo que tinha disponível em português eu li, e ainda comprei edições em inglês para fazer a leitura, para estudar, né, que a Thomas Nelson ainda não tinha publicado comentários dele à literatura medieval e coisas assim, né, o prefácio aquela obra, O Paraíso Perdido, entre outras coisas importantes que ele escreveu, né? Eu tenho todas essas obras em inglês ali na minha estante. E eu gostava muito, então eu fiz o possível para ler tudo que eu encontrei dele. Então muitas das coisas que eu tô lendo aqui, eu já as li, mas não deixa de ser interessante, não deixa de ser uma experiência bela, confortável e tudo aquilo que eu já disse, né? Eu lembro, inclusive, que eu descrevi uma vez, quando eu terminei de ler O Cristianismo Puro e Simples, a respeito do livro, que a minha impressão, a percepção que eu tinha, a sensação que eu tive lendo o livro era de como se o livro me abraçasse, eu tivesse vontade de abraçá-lo de volta, né? E, e realmente, assim, pra já ir direto ao ponto, contar o que eu planejei contar no vídeo de hoje, por que a experiência tem sido tão boa, por que retornar ele tem sido tão significativo para mim, o Lewis é pelo seguinte.
o Lewis ele foi responsável diretamente pela minha conversão ao cristianismo. Eu lembro bem que foi quando eu tinha saído da escola, né, já era jovem, eu não sei, acho que eu já tinha entrado na faculdade, né, que foi mais ou menos a época em que eu peguei os livros dele para ler, eu tava ali com uns 19, 20 anos mais ou menos, né, então foi um pouco depois de ter saído da escola. Eu tinha muita dúvida a respeito do que eu acreditava. Eu não sabia direito o que era aquilo em que eu acreditava a respeito de mim mesmo, a respeito da morte, a respeito do pós-morte, a respeito de Deus. Eu não sabia direito, né? Então, por exemplo, uma coisa que começou a me incomodar na época, eu não sabia direito o que eu estava fazendo quando eu estava rezando, o que eu estava fazendo quando eu estava estudando, quando eu estava pedindo alguma coisa para Deus, né? Eu simplesmente não sabia ao certo o que era aquilo em que eu acreditava. E nesse processo eu percebi que eu tinha o costume, já na época, de me chamar de cristão. Mesmo que eu não frequentasse a igreja, mesmo que eu não soubesse direito o que significava ser cristão, né, eu tinha esse costume. Se alguém me perguntasse, eu falava, eu sou cristão. Né? Era assim que eu respondia. E diante dessa curiosidade, eu resolvi fazer o seguinte: eu resolvi estudar e entender o que era o cristianismo. Né? E eu não sabia muito bem por onde começar, que tipo de livro estudar, onde procurar alguma coisa para me esclarecer, o que procurar para me esclarecer a respeito disso. E eu lembro que o que eu fiz foi o seguinte: eu fui na Amazon, eu escrevi cristianismo e o primeiro livro que apareceu foi o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis. E eu lembro que foi interessante porque eu li a sinopse, eu li e parecia exatamente aquilo que eu estava buscando, uma explicação simples, didática, convidativa a respeito do cristianismo, uma espécie de síntese a respeito do que consistem os pontos essenciais da fé cristã. E eu lembro de ter lido e ter achado interessante que o autor era o autor das Crônicas de Nárnia. Eu falei, olha só que legal, não tinha a menor ideia que o autor das Crônicas de Nárnia escrevia a respeito de cristianismo. E isso deu uma certa autoridade a mais ao texto, porque eu falei, bom, ruim não vai ser, né? Se for, daí seria uma surpresa, né? Porque se o cara escreveu as Crônicas de Nárnia, é de se esperar que pelo menos boa, agradável a leitura deve ser, né? Eu lembro que eu comprei o livro, comecei a estudá-lo, li, e eu lembro que a minha experiência foi a seguinte: quando eu terminei de ler o livro, quando eu fechei a última página e coloquei o livro na mesa diante de mim, eu pensei, tá, eu não tenho como disputar com nada do que está escrito aqui. Tá? Eu não tenho como refutar, eu não tenho como combater nada do que está escrito aqui. Eu fui 100% convencido por tudo que ele disse. Tá? Ele foi capaz de me convencer. Então eu sou cristão. É isso. Eu não tenho como. Não tenho como. Fui 100% convencido. Eu me senti completamente. Como que eu posso dizer? Convencido é a palavra certa, mas, digamos assim, impotente diante da tarefa de tentar combater ou refutar ou qualquer coisa do tipo. Aliás, isso, em certo sentido, talvez eu não tenha me expressado. Talvez eu não tenha me expressado bem, porque em certo sentido isso nem passou pela minha cabeça, digamos assim, de querer combater o livro, mas eu lembro que eu sentei, fechei o livro e pensei, tá, é isso, eu fui convencido. Não tenho o que argumentar contra, sabe? Isso tá tudo certo, né? É isso, agora eu preciso viver como um cristão, né? Porque eu preciso começar a agir como um cristão, porque eu concordo, eu acredito nisso tudo que ele falou, né? Então, ele tá certo, né? E daí eu lembro que a minha jornada no cristianismo começou, né? Que minha fé aflorou, né? Começou a se manifestar. Eu lembro que aí, por um bom tempo, eu me descrevia como um cristão ainda no saguão, um cristão puro e simples, como que é o que o Lewis propõe no livro, né? Para quem sabe, para quem não sabe, ele faz uma analogia no início do livro. Ele diz que ele vai apresentar um cristianismo um tanto cru no livro e que ele não tem nenhuma pretensão de apontar para uma ou outra vertente cristã, né? Que isso ficaria a cabo do leitor e daquele que se convertesse ao cristianismo, que ele vai apresentar, na verdade, o saguão e você tem que escolher posteriormente uma das portas, né?
Eu não sabia bem em que porta entrar, que igreja frequentar, nem nada do tipo. Então, por um bom tempo, eu me descrevia simplesmente como um cristão puro e simples, como um cristão no saguão, ainda tentando entender em que porta eu ia entrar, né? E tentando entender em que porta entrar. Então, bom, esse foi o primeiro passo, digamos assim, para que eu me convertesse cristão mesmo. Hoje eu posso falar abertamente, eu sou católico, né? Muita coisa aconteceu depois que eu li o cristianismo puro e simples, e digamos assim, a segunda parte da minha conversão não foi tanto intelectual como foi a primeira. Teve outras questões envolvidas, né? E então a história muda um pouco, mas tentando me ater simplesmente à influência que o Lewis teve em mim, ele foi decisivo e muito importante. Assim. Ele foi a porta de entrada para eu começar a pensar melhor o cristianismo e começar a me converter verdadeiramente, começar a entender um pouco melhor e ter realmente fé, né? Então ele é muito importante para mim. Não à toa eu quis ler todas as obras dele, quis entender melhor as coisas que ele dizia, porque eu, ele teve esse papel decisivo e, além de tudo isso, ele ainda foi. Como que eu posso dizer? Quem já leu o C.S. Lewis sabe, ele é como se fosse uma espécie de irmão ou melhor amigo que vai te levando pela mão e vai te mostrando as coisas. É tudo muito bonito na maneira como ele escreve e apresenta as coisas que ele tem para te apresentar da fé, da filosofia, da beleza, da arte, da poesia e tudo mais, né? Então eu sempre mantive ele por perto. Mas já fazia uns bons anos que eu não lia nada dele. E foi extremamente propício, foi extremamente apropriado, foi extremamente bom ter retornado a ele nesse tempo de advento, porque só de ter lido o início, aqui ó, tá até um marcador de página aqui, tô na página 34, eu li três se eu não me engano, dois ou três, três trechos aqui que eles separaram, já deu para perceber que, assim, já deu para retornar um pouco àquela experiência, como eu havia dito anteriormente, que eu tinha quando eu li os livros dele. Porque uma coisa que eu percebi ao longo do tempo, não sei se essa é uma experiência geral, mas no início, assim que eu me converti ao cristianismo, as coisas pareciam um pouco mais simples, né? A fé parecia mais simples. Viver a fé parecia mais simples. E com o tempo, por minha própria, imagino, né, por minha própria iniciativa, por meus próprios defeitos, não sei, eu, eu fui complexificando cada vez mais a fé, né? Colocando mais partes, mais passos, mais coisas, né? E conforme ela foi ficando cada vez mais complexa, parece que eu fui me distanciando cada vez mais dessa, como que eu posso dizer, dessa certa familiaridade bela e simples que parecia existir no início da minha conversão. E foi muito interessante reencontrar isso nos livros do C.S. Lewis, porque ele tem um pouco dessa simplicidade bela, não? Ele consegue apresentar bem essa simplicidade bela. Não só pela escrita, não só pelas analogias, metáforas que ele faz, que são sempre muito bonitas e muito diretas, muito próximas, muito fáceis de entender, mas também pela maneira como ele fala do cristianismo, não? O segundo trecho que tem aqui, que eles separaram, é um que se chama Preocupando-nos com mais do que a salvação de almas, né? Em que ele discute sobre como... é nesse aqui ou é no terceiro? Agora eu não recordo. Não sei se foi o último que eu li ou o penúltimo que eu li. Acho que acho que é esse mesmo que eu mencionei. Em que ele fala sobre como grande parte da vida cristã consiste não em viver uma vida completamente diferente, mas viver a mesma vida de maneira diferente. Viver a mesma vida tendo uma disposição diferente em relação a tudo aquilo que se faz. Isso não quer dizer, é óbvio, com a mesma vida ele não quer dizer que você, depois de se tornar cristão, vai continuar, como que eu posso dizer, cultivando os mesmos hábitos que você hoje identifica, que você posteriormente identifica como perversos, como pecaminosos ou coisa do tipo. Não, é óbvio, isso você vai cortar. Mas eu quero dizer, das coisas habituais, cotidianas, as coisas da vida mesmo.
E ele discute sobre como grande parte de ser cristão é simplesmente transfigurar estas coisas e fazê-las tendo Deus em vista, né? Melhor dizendo. E eu achei isso tudo muito bonito, me relembrou um pouco dessa simplicidade que parecia estar presente de alguma forma no início da minha conversão. Então é isso, gente. É isso que eu tinha separado para falar. Eu tenho gostado muito. Estou ainda no início da leitura desse livrinho aqui, mas gostei muito da experiência de retornar ao C.S. Lewis, como eu havia dito, já fazia alguns anos que eu não lia nada dele. E, nossa, me deu uma baita vontade de pegar, depois de terminar esse aqui, outros livros dele para continuar lendo. Assim, é um grande companheiro na fé, não? Certamente ele tem muita coisa boa a dizer ainda. Eu acho que eu vou acabar lendo mais coisas dele depois de terminar de ler isso aqui. Mas é isso, pessoal. Como sempre, esse foi um vídeo com uma reflexão um pouco mais aberta, mais tranquila. Para quem se interessar, eu sou professor de filosofia e eu dou aulas particulares de filosofia antiga, que é aquilo em que eu me especializei. Né? Eu fiz o meu mestrado em Plotino, que é um filósofo neoplatônico, e como ele é a grande síntese do seu tempo e praticamente absorve toda a tradição anterior, desde Sócrates, Platão, Aristóteles, até médio-platônicos, neopitagóricos, estoicos e tudo o mais que veio antes dele, eu tive de me especializar e me aprofundar em todos esses filósofos, então é aquilo que eu realmente estudei, é aquilo que me dedico, é por isso que minhas aulas particulares, elas têm isso por enfoque, né? Tem alguns alunos, eu já posso compartilhar um pouco da experiência, tem alguns alunos que estão estudando Platão comigo, tem alguns que estão estudando Plotino, então tá sendo uma experiência muito interessante. Se você tiver interesse, pode entrar em contato comigo, eu deixo o meu contato na descrição. E também vou deixar na descrição o link para o meu Substack, que é a rede social que eu tenho utilizado mais, e eu tenho publicado textos mensalmente ali, se você tiver interesse nisso, quiser me acompanhar para ler os textos e acompanhar as coisas que eu publicar, tá aí, né? Sinta-se à vontade para me seguir por ali também. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu!